Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui quem vos fala é o irmão Diego Isidório. Pessoal, estou aqui no meu quartinho de música e quero começar hoje um propósito que eu coloquei no meu coração, que é de ler toda a Bíblia novamente, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E é uma Bíblia, pessoal, que todo mundo tem vontade de ter uma Bíblia dessa, que é a Bíblia de estudo pentecostal. Então quero iniciar hoje a leitura, quero maratonar esta Bíblia e gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, né? Eu vou lendo daqui e você vai ouvindo daí, coloca aí na hora de dormir, durante a refeição, na hora que você tiver um tempo, você vai ouvindo a Bíblia de estudo pentecostal, que é essa daqui, ó. Eu já tenho essa Bíblia faz alguns anos e a diferença dela para algumas outras Bíblias, ela é da CPAD. A diferença dela é que ela tem explicações, né? Por exemplo, aqui o Deuteronômio fala muitas coisas, o propósito desse livro, a visão panorâmica, as características do livro de Deuteronômio, né? E aí começa o livro, por exemplo, esse de Deuteronômio. E o legal é que no rodapé tem umas explicações, né? A Bíblia vai até este risco. E aqui no rodapézinho tem algumas explicações. E ao longo de toda a Bíblia ela também tem uns estudos. Quer ver, ó? Legal, ó. Por exemplo, aqui, ó, Malaquias. E aí tem uma paginazinha aqui, ó, que é um estudo sobre dízimos e ofertas, e aí ela tem os comentários e as referências, né? É um estudo mesmo, a administração do nosso dinheiro, entendeu? Aqui tá continuando a Bíblia, aqui é a Bíblia normal, e embaixo uns comentários. Muito top essa Bíblia, pessoal. Então eu quero começar hoje a leitura desta Bíblia. Tem umas coisas extra-bíblicas ou da história. De Malaquias a Cristo. Então eu vou fazer de que maneira? Eu vou ler um pouco, olha lá, explicando sobre as seitas, sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios, sobre os zelotes. E aí entra no Novo Testamento, o livro de Mateus, vai falar um pouco sobre o livro de Mateus, o propósito desse livro. E aí é onde que entra realmente na Bíblia. Aí tem a Bíblia normal, que vai até esse risco. E aqui embaixo alguns comentários extra-bíblicos, que é estudo. Então eu quero ler toda essa Bíblia, inclusive os comentários e os estudos. Então eu vou fazer dessa maneira, eu vou ler um pouco do Antigo Testamento, começando de Gênesis, e vou começar em Mateus. Todo dia eu leio um pouquinho do Antigo e um pouco do Novo, e vou postando, e vocês vão ouvindo daí, e se alimentando e conhecendo a Palavra de Deus, e relembrando, juntamente comigo também, vou aprendendo, relembrando. A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Para ensinar, ela é eficaz para exortar, para redarguir, para corrigir a nossa vida, né? E ela é a palavra que convence a gente do pecado, é a palavra, ela penetra
cortante do que uma espada aguda de 2 gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta e os pensamentos. Gente, uma benção. Amém? Vamos lá então, começar hoje e já. Como usar a Bíblia de estudo pentecostal? A Bíblia de estudo pentecostal tem como propósito ajudar o leitor a obter uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus, pela qual ele pode crescer em amor, pureza e fé no Senhor Jesus Cristo, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. As características e recursos principais da Bíblia de estudo pentecostal para ajudar o leitor são as seguintes, que é o texto bíblico adotado da BEP, é o BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal, é o da Bíblia da Almeida, revista e corrigida, edição de 1995 da Sociedade Bíblica do Brasil. Lembrando, pessoal, que agora é 3 da manhã, estou com sono, mas vamos dedicar um tempo para o Senhor. A Bíblia fala que quem de madrugada busca o Senhor encontra. Deus abençoa. Esta edição contém valiosos auxílios especiais ao leitor, né? Tem as notas, que são as partezinhas de baixo, que aparecem no rodapé de quase todas as páginas da Bíblia de Estudo Pentecostal, foram escritas sobre o aspecto pentecostal, com a convicção de que a totalidade da mensagem, do padrão, da experiência que deram testemunho de Cristo e os apóstolos, ela é perpetuamente válida e disponível ao seu povo até os dias de hoje. E lá no rodapé ali, as notinhas, né, as explicações embaixo dos estudos, são de 5 classes, né? Umas notinhas expositivas, umas notinhas teológicas, notas também devocionais, notas éticas e notas práticas. Lá vai ter também referências bíblicas das notas, né? Onde que está os textos e os estudos também. Tem estudos doutrinários nessa Bíblia. E também todos os livros da Bíblia têm umas introduções explicando sobre o livro da Bíblia. Tem ilustrações. Estou aqui acompanhando o índice aqui no começo da Bíblia. Índice temático também vai remeter o leitor às notas e os estudos. Tem também concordância bíblica abreviada para auxiliar o leitor na localização dos versículos de maneira rápida e fácil. Tem mapas em cores e abreviaturas de algumas partes. Então vamos agora ao Antigo Testamento. Vamos ler sobre, o livro de Gênesis. Antes de começar direto no capítulo 1, vamos ter um pequeno estudo aqui, uma introdução. Fala assim, Gênesis, esboço. Ponto 1, que vai falar Gênesis, o princípio da história da humanidade. Depois Gênesis vai falar sobre a origem do universo e a origem da vida. Depois Gênesis vai falar sobre o resumo de toda a criação. Gênesis vai falar também sobre a origem do pecado. Em Gênesis vamos encontrar
a tentação e a queda do homem, as consequências da queda, as origens da civilização. Vamos encontrar lá falando sobre Caim e a cultura pagã, sobre os filhos de Adão, Caim e Sete, também que é um filho, Sete, um remanescente justo. Vamos encontrar lá registros genealógicos dos patriarcas antediluvianos, que é os primeiros pais ali da Bíblia, antes do dilúvio. O Gênesis vai falar sobre o grande dilúvio, que foi o julgamento divino sobre a civilização primitiva. Também vai falar em Gênesis sobre a depravação universal, sobre a preparação mediante Noé para a salvação de um remanescente justo. Também vai falar sobre as instruções finais e também sobre o dilúvio. Depois do dilúvio, a Bíblia vai falar em Gênesis aqui sobre um novo começo da humanidade, a posteridade de Noé, vai destacar o Sem. Depois vai falar sobre a Torre de Babel, vai falar sobre os elos genealógicos entre Sem e Abraão, vai contar sobre o começo do povo hebreu, vai falar sobre Abraão, sobre os progenitores de Abraão, sobre a chamada de Abraão e a sua viagem pela fé. A Bíblia vai falar aqui em Gênesis sobre o concerto entre Deus e Abraão, vai contar sobre Agar e Ismael, sobre também o concerto de Abraão ratificado mediante o seu nome e a circuncisão. Também aqui em Gênesis depois vai falar sobre a promessa a Abraão e a tragédia de Ló, seu sobrinho. Também vai falar de Abraão e Abimeleque, depois Abraão e Isaque, filho da promessa, depois sobre a posteridade de Abraão, depois vai falar sobre Isaque, depois o nascimento de Esaú e Jacó, tudo isso em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Depois sobre Esaú vende a sua primogenitura, depois Isaque, Rebeca e Abimeleque, depois sobre disputa a respeito de poços e a mudança de Isaque para Berseba, depois sobre a bênção patriarcal, depois sobre Jacó, depois sobre o sonho de Jacó e a sua viagem, e depois Jacó junto com Labã lá em Harã, uma cidade. Depois a reconciliação de Jacó e o seu irmão Esaú. Depois Jacó volta à terra prometida. Também a posteridade de Jacó e Esaú. Depois vai mudar e vai falar sobre o José, o famoso José do Egito. José e os seus irmãos em Canaã. Depois vai falar sobre Judá e Tamar, sobre José e as suas provas e a sua elevação no Egito. José e seus irmãos no Egito, a mudança para o Egito do pai e os irmãos de José. E depois fala sobre Jacó, as suas últimas profecias, seus últimos dias e sua morte. E depois, por último, aqui o livro de Gênesis, em último, vai falar sobre José, o final da sua vida e a sua morte, lá em Gênesis capítulo 50. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre o autor do Gênesis, que é Moisés, quem escreveu Gênesis. E o tema desse livro é os começos, começo de todas as coisas.
Esse livro, ele se data, a data dele que foi escrito é cerca de 1445 a 1405 antes de Cristo. 1445 a 1405 antes de Cristo, escrito por Moisés. Agora, as considerações preliminares sobre esse livro de Gênesis. É muito apropriado o lugar que Gênesis ocupa como o primeiro livro do Antigo Testamento, servindo de introdução básica à Bíblia inteira. O título deste livro em hebraico deriva da primeira palavra do livro, Bereshit, ou seja, no princípio. O título Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, é a tradução em grego do referido título em hebraico e significa a origem, significa fonte, significa criação ou começo de alguma coisa. Então, Gênesis é o livro dos começos. O autor de Gênesis não é mencionado em nenhuma parte do livro. O testemunho do restante da Bíblia, porém, é que Moisés foi o autor de todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, do Antigo Testamento. Portanto, ele também foi o autor de Gênesis, como cita em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, 2 Reis 14, 6, e também 2 Reis 6, 18, Neemias 13, 11, Daniel 9, 11, Malaquias 4, 4, Marcos 12, 26, Lucas 16, 29, João 7, 19, Atos 26, 22, 1 Coríntios 9, 9, 2 Coríntios 3, 15. Além disso, os antigos escritores judaicos, e os primeiros dirigentes da igreja são unânimes em testificar, sim, que Moisés foi o escritor de Gênesis, uma vez que o relato de Gênesis, no seu todo, é de data anterior a Moisés. O papel deste, ao escrever Gênesis, foi, em grande parte, reunir, sob a inspiração do Espírito Santo, todos os registros escritos e orais disponíveis desde Adão até a morte de José. Olha que legal, hein? Moisés reuniu os registros escritos e Moisés reuniu os registros orais que existiam na época dele, desde Adão até a morte de José. Como o temos hoje, preservado em Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Uma possível indicação de Moisés ter utilizado registros históricos existentes ao escrever Gênesis é a repetida expressão através do livro. Olha a expressão que se repete, Estas são as gerações de, entre aspas, que também admite a tradução. Estas são as histórias por, Está escrito assim lá em Gênesis 2:4, 5:1, Gênesis 6:9, 10:1, Gênesis 11:10, Gênesis 11:27, Gênesis 25:12, Gênesis 36, 1-9, Gênesis 37:2. Beleza. Gênesis registra com exatidão a criação, o começo da história da humanidade e a origem do povo hebreu,
bem como o concerto entre Deus e os hebreus através de Abraão e os demais patriarcas. O Senhor Jesus atestou no Novo Testamento a fidedignidade histórica de Gênesis como escritura divinamente inspirada, como diz Mateus 19:4, Mateus 24:37, Lucas 11:51, Lucas 17:26, João 7:21, João 8:56, e os apóstolos também testificaram isso. Lá em Romanos 4, 1 Coríntios 15:21, 1 Coríntios 45, 2 Coríntios 11:3, Gálatas 3:8, Gálatas 4:22, Gálatas 28, 1 Timóteo 2:13, Hebreus 11:4, 2 Pedro 3:4 e Judas 7:11. Sua historicidade continua sendo confirmada pelas descobertas arqueológicas modernas. Moisés foi notavelmente bem preparado pela sua educação, como diz Atos 7:22, né? E também foi bem preparado por Deus para escrever esse incomparável livro da Bíblia. Qual foi o propósito de Gênesis? Para que foi escrito o Gênesis? Gênesis, ele provê um alicerce essencial para o restante do Pentateuco, né? Ele faz um alicerce para o resto dos outros 5 livros que Moisés escreveu, os outros 5 primeiros livros, para toda a revelação bíblica subsequente. Gênesis preserva o único registro fidedigno a respeito dos começos do universo, começo da humanidade. Então, em Gênesis fala sobre o primeiro casamento, o único registro sobre o primeiro pecado, as primeiras cidades, sobre os idiomas existentes, sobre nações, os primeiros registros de Israel e da história da redenção. Gênesis foi escrito de conformidade com o propósito de Deus, a fim de dar ao seu povo, segundo o concerto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma compreensão fundamental de si mesmo, né? Uma compreensão de Deus, uma compreensão fundamental de si mesmo e uma compreensão fundamental da criação, da raça humana, uma compreensão da queda, compreensão da morte, do julgamento, compreensão do concerto, compreensão da promessa da redenção através do descendente de Abraão. Agora vamos fazer uma visão aqui panorâmica sobre Gênesis. Gênesis divide-se naturalmente em 2 grandes partes, né? Os capítulos 1 ao 11 fornecem uma visão geral partindo de Adão até Abraão e concentra-se em 5 eventos memoráveis. Primeiro, a criação. Deus criou todas as coisas, inclusive o Adão e a Eva, os quais ele colocou no jardim do Éden. Segundo, a queda. Adão e Eva, pela sua transgressão, introduziram na história humana a maldição do pecado e a maldição da morte. Capítulo 3. Ponto número 3 aqui. Caim e Abel. Essa tragédia colocou em movimento as 2 correntes básicas da história, que é a civilização humanista e um remanescente redentor, que é Jesus, né? Também o ponto 4, dividir aí o Gênesis é dividido no ponto 4, que é o dilúvio universal. O mundo antigo
se tornou tão iníquo, muito pecador, muita iniquidade, até os tempos da geração de Noé, que Deus o destruiu o mundo antigo por meio de um dilúvio universal. O mundo se encheu de água através da chuva, brotou água debaixo da terra. Deus poupou somente o justo Noé e sua família como remanescentes. E o ponto 5 vai falar sobre a Torre de Babel, quando o mundo pós-diluviano, mundo depois do dilúvio, unificou-se em torno da idolatria e da rebelião. Olha, Deus destruiu tudo, mesmo assim, depois do dilúvio, o povo começou a ser um povo idólatra e rebelde. E aí Deus os dispersou por todo mundo ao confundir o seu idioma, e cultura, e ao espalhar a raça humana por toda a terra. Os capítulos dos 12 aos 50 registram o começo do povo hebreu e focalizam o contínuo propósito divino da redenção através da vida dos 4 grandes patriarcas de Israel, Abraão, Isaac, Jacó e José, 4 grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E também vai falar sobre a chamada de Abraão por Deus e o relacionamento pactual de Deus com ele e com seus descendentes. Formam o começo de fato da realização do propósito divino concernente ao Redentor Jesus e a redenção da história humana. E Gênesis termina com a morte de José e a iminente escravidão de Israel no Egito. Vamos para um outro ponto aqui do livro de Gênesis, que são as suas características especiais. Quais são? São 7 características principais que assinalam Gênesis. Vamos para a primeira característica. Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito, com a possível exceção do livro de Jó. E Gênesis registra o começo da história da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Segunda característica. A história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. E começa com o primeiro casal humano. Dilata-se, abrangendo o mundo antediluviano, antes do dilúvio. E a seguir limita-se a história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz a redenção até o final do Antigo Testamento. Terceira característica de Gênesis. Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes nos capítulos 1 e 2. Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Quarta característica especial de Gênesis. Gênesis é o livro das primeiras coisas, o primeiro casamento, é o livro que conta sobre a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. As primeiras coisas. Quinta característica especial de Gênesis é o concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste
este Abraão. Foi formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17. E é da máxima importância em toda a Bíblia. Somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Vamos para a sétima característica especial de Gênesis, que é: Gênesis revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito. Eles se fixam lá no Egito durante 430 anos e assim preparam o caminho para o êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento, né? Quando Deus salva o seu povo do Egito, liberta lá do faraó. Esse é o evento redentor central do Antigo Testamento. Por fim, Gênesis e o seu cumprimento no Novo Testamento. Gênesis revela a história profética da redenção e o Redentor que virá através da descendência da mulher. Gênesis 3,15. E o Redentor que também vai vir através das linhagens de Sete. Gênesis 4,25. Da linhagem de Sem. Gênesis 9,26. E da linhagem da descendência de Abraão. Gênesis 12,13. O Novo Testamento aplica diretamente a provisão da redenção que Deus realizou em Jesus Cristo. Em Gálatas 3:16 ao 39. Muitos personagens e eventos de Gênesis são mencionados no Novo Testamento com relação à fé e à justiça. Romanos 4, Hebreus 11, do 1 ao 21. Também ao julgamento divino, Lucas 17, 26, 32, 2 Pedro 3, 6, Judas 7, 1. E também sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mateus 1 e 1, e João 8, 58 e Hebreus 7. Amém e glória a Deus. Já finalizo aqui este áudio de hoje e depois a gente vai falar sobre a explicação de Mateus amanhã. Então todo o dia eu vou fazer o possível para postar um vídeo da leitura da Bíblia, a não ser o dia que eu for postar escola bíblica, né? Que eu também vou fazer a leitura da escola bíblica, eu não vou ler a Bíblia, não vou postar. Eu já vou ler o estudo da escola bíblica, depois eu volto para a leitura da Bíblia e vou postando. Se eu postar ali um louvor naquele dia no meu canal, aí eu não vou fazer essa leitura para não ter 2 vídeos no mesmo dia. Então, a partir de hoje, eu vou tentar postar todo dia um vídeo no canal, juntamente com a leitura de toda a Bíblia. Amém e glórias a Deus. Deus abençoe a cada um que ouviu sobre o começo da Bíblia. Bíblia de estudo pentecostal. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.